queria colocar o Joel no papo, porque a gente vai começar a falar sobre algoritmo, né? Né, Joel? Você trabalha em rede social, você já denunciou várias coisas, e quando a gente tava falando muito de Discord, parecia uma coisa muito distante para todo mundo, inclusive para mim que não uso o Discord. Mas quando o Felca começa a falar em Instagram e TikTok, aí todo mundo fala, putz, é verdade. Essas coisas incomodam há muito tempo as pessoas, com dancinhas, com essa sexualização e tudo mais, mas parecia que tava todo mundo esperando realmente falar, quando a gente vai falar sobre isso? E aí, Joel, é uma coisa que dá pra lutar ou o algoritmo é uma coisa tão forte assim que não pode ser mudado e que começa a aparecer essas coisas? Tem que partir do governo, da plataforma? Quem que pode fazer essa mudança? Além da gente fazer essa gritaria e pedir por essas mudanças? Eu acho que o algoritmo, ele parece ser um ser que não tem responsabilidade nenhuma, né? As pessoas falam do algoritmo como se ele fosse apenas uma sistemática que não fosse configurado por seres humanos ou que não tivesse uma intencionalidade. Então os caras falam assim, o algoritmo que tá mandando, o algoritmo que envia essas coisas, o algoritmo que percebe isso e aquilo. Se o algoritmo tem a condição de perceber o que você está gostando de assistir e o que você vai consumir cada vez mais para ficar ali, o algoritmo também tem a condição de definir o que é sexualização e o que é adultização de criança e o que pode e o que não pode ver. Então eu acho que essa bomba que o Felca jogou, que inclusive eu até vou deixar bem claro que quando a gente estava antes, eu já procurava bastante nesse tema e queria agradecer a Shelly, a Luana, a Carla Albuquerque, a Carol de Felipe, porque é uma mulherada mesmo que vai atrás disso. Tá? O grosso de quem produz conteúdo para ir atrás dessas pessoas que usam as crianças e os filhos para monetizar a vida deles e, de certa forma, monetizar em cima dessa questão da fantasia, quem vai para cima deles é essa mulherada aí. Tá batendo forte. Então, agora o Felca jogou a bomba e cabe às pessoas que estão aqui ouvindo irem conferir o trabalho que a Shelly faz, que a Luana faz, que essas pessoas fazem, porque não é fácil enfrentar esse tipo de gente e não é fácil também enfrentar o algoritmo. Todas as vezes que a Shelly está falando de alguma coisa sobre abuso ou sexualização, o algoritmo também está mandando para o inimigo dela isso daí. O algoritmo vai mandar para a pessoa que a Shelly está falando sobre ela. E essa pessoa vai ver que a Shelly está combatendo ela e está tirando, de certa forma, né, o que ela gosta de assistir, ou o que ela está fazendo com o próprio filho, ou o que ela está produzindo ali para ganhar esse ponto. Eu acho que a gente vai ter uma chance nesse momento de debater as regras que também gerem o algoritmo, que são por demais secretas, escondidas, dissimuladas. Porque, veja, a adultização e a erotização de crianças, elas mantêm muita gente captada atenção na internet. Muito. Cresce uma rede. Você viu que o Felca, ele demonstrou que criou-se uma rede de pessoas compartilhando links de comércio de fotos e vídeos de crianças a partir desse bloco de vídeos que o algoritmo vai mandando para as pessoas e ele vai espalhando e ele vai captando mais pessoas. Então o serviço de captação é feito pelo próprio algoritmo. E isso é uma coisa que tem que ser debatido e muito, e eu acho que esse é o momento da gente conseguir debater isso daí. Eu perguntar pro Senzi também, essa questão que no final do vídeo o Felca até fala que era uma coisa mais pessoal dele, né? Que ele tá movendo processo contra... Aqui tá 233 pessoas, eu acho. Por que aconteceu isso? Você pode explicar um pouco pra gente, João? É importante, Vilela, você ter tocado nessa questão, né? Essa questão, ela é o seguinte... O Felca, quando ele estava preparando esse vídeo, né, fazendo os estudos, né, e eu sou testemunha disso, porque eu estava lá, né, ele seguiu diversos perfis para fazer esse monitoramento, né. São perfis abertos, perfis públicos, inclusive alguns lá no Twitter, de perfil, o nome era Na Clara, né, chegou a postar no Twitter a seguinte questão, né, porque o Felca segue uma menor de idade e curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, né? Isso, né, sabe? Isso sabe, antes dele lançar o vídeo, só para deixar claro, antes, né? de ele lançar o vídeo. Tá. Isso uns 8 meses, 10 meses mais ou menos, tá?
essa Ana Clara, esse perfil, pega essa foto ali de que ele seguia, né? Esse perfil de. Eu não vou me lembrar o nome agora, porque ele seguiu vários, né? Uns 2, 3, enfim. Mas ela pega essa foto, posta por que o Felca segue uma menor de idade, curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, tá? Sendo que não é verdade que ele curtia, ele seguia, tá? Essa postagem desse perfil, né, dessa Ana Clara, gerou, assim, uma repercussão, assim, não vou me lembrar exatamente, mas são milhões de visualizações, foram 5 milhões, 4, 5 milhões, 6 milhões, a repercussão foi, assim, extrema, né? E além dessa postagem, esse perfil, ele começou a engajar, né, nos comentários, naqueles comentários estavam começando a dar a entender que o Felco, então, seria pedófilo, então ela ficava, para você ver, né, então ela ficava engajando nesse tipo de comentário. Isso foi, assim, um completo absurdo que aconteceu, né? E logo depois desse perfil fazer essa postagem, diversas outras pessoas, outros perfis, começaram a postar diversas mensagens no seguinte sentido: espero que o Felca se mate, ele é um estuprador pedófilo, assim, tudo nesse nível, tá? Tudo nesse nível. E por conta disso, justamente, nós movemos um processo contra essa conta, né, do Twitter específica, para o afastamento do sigilo, né? A gente já até descobriu quem foi, já descobrimos o endereço lá na Bahia, né, que deve receber aí a continuidade do processo aí nos próximos meses, né? E todo mundo que está fazendo esse tipo de acusação, a gente está processando, tá? A gente entende, lógico, né, fazer que eu vejo o Twitter, eu vejo algumas críticas, né, que o Felca está sofrendo ali, então algumas pessoas acabam, mas ele está processando uma menor de idade, né, na Clara, que fez um questionamento. Então eu estou vindo justamente, também aproveitando esse momento para explicar, ele não está processando qualquer pessoa, ele está processando uma pessoa que inventou uma mentira, que ele curtia conteúdos de menor de idade, que é mentira, e nos comentários ela engajava nessas questões, falando que ele seria um pedófilo ou algo nesse sentido. A gente entende que o Felca é pessoa pública, eu, né, advogo para influenciadores, então eu sei que existe uma jurisprudência no tribunal que pessoa pública está aberta a críticas, né, está aberta ao escrutínio público, né? Só que isso já passa de todo o limite, né? Não são críticas, são acusações, são mentirosas, são calúnias, né? São difamações, enfim. Inclusive, Vilela, eu faço até um parênteses aqui, né? Eu tenho notado, né? Como eu já advogo há um tempo na internet, ali no Twitter, as pessoas ultimamente têm acusado os outros, né? De pedofilia o tempo todo. Tá todo mundo sendo acusado ali, qualquer coisa. Pedófilo, não sei o que, eu mesmo sou vítima disso, eu tenho uns 5, 6 clientes que processam por conta disso, então tem um monte de gente que faz campanha de difamação justamente chamando as pessoas de pedófilo, né, o tempo todo. E eu quero aproveitar esse espaço justamente para fazer um repúdio a isso, porque isso banaliza o termo, né, banaliza o termo pedofilia, né, e banalizando o termo pedofilia, essas pessoas estão justamente ajudando os pedófilos, né? A gente tem que lembrar que a pedofilia é uma questão, é uma coisa muito séria, né? Essas pessoas que estão falando isso, elas não têm noção, né? Eu advoguei no caso do Discord, né? Em outro caso do Kidflix, que era um streaming de pedofilia, né? Que a gente conseguiu derrubar, conseguimos identificar as pessoas. Então, assim, eu tenho total noção, né? Porque eu trabalho diretamente com as vítimas, né? Então, eu tenho total noção de como as vítimas ficam. Então, quando você usa isso para chamar alguém, para xingar, difamar, enfim, eu acho isso algo, assim, muito sério. A gente tem que aproveitar esse espaço para também falar sobre isso, né, para as pessoas não banalizarem o termo. Então, ele está processando por conta disso, né, 233 pessoas, né, que se engajaram numa campanha de difamação, dizendo que ele estupra crianças, até eu agora estou sendo envolvido também, estou colocando meu nome no meio. Então, assim, esse é o motivo do processo, é importante a gente esclarecer que não tem nada de anormal em a gente buscar o direito que é dele. Luana, e essa politização que aconteceu após o vídeo dele? Porque eu não esperava isso, não. Eu esperava que todo mundo ia engajar no sentido de resolver isso de uma maneira... Eu esperava. Você esperava mesmo? Eu esperava por causa dos novos rumos que a nossa sociedade toma.
Eu até senti um pouco de alívio quando eu vi 2 deputados federais, né? Eu acho que eu posso citar aqui, que foi o Nicolas e a Érica, os dois aplaudindo ali. Eu falei, poxa, finalmente, né? Nós temos os dois extremos se unindo para falar de alguma coisa. É. Mas é óbvio que o discurso ele ia gerar alguma competição de lado, porque assim, querendo ou não, o assunto quando ele ganha espaço na opinião pública, ele também vira palanque político, a gente precisa falar isso, a gente sabe que políticos vão usar do tema como palanque, assim como usaram da Maria da Penha e vem usando há anos como palanque político. Então assim, só que, pessoal, a gente precisa realmente levantar uma bandeira política num assunto de proteção de criança. Será que a denúncia da Damares, lá na época do Pará, né? Do pessoal lá, eu esqueci até Ilha o do local. Marajó. Ilha do Marajó. Da Ilha do Marajó, não era tão importante quanto? Sim, eu falei super bem, eu falei que era necessário. E esse assunto não é importante? Será que é importante quem fala e não sobre o que se fala? É isso que a gente tem que se perguntar. Vamos supor, se o Felca fosse uma pessoa de esquerda, eu não sei a posição política do Felca. Se ele fosse uma pessoa de extrema esquerda, o que ele fala não tem importância por causa da posição política dele. Se ele fosse uma pessoa de extrema direita, não teria importância. Então a gente tem uma alienação na comunidade como um todo, de que esse assunto só me interessa ou não se quem estiver por trás dele tem o mesmo anseio político que eu. E dessa forma a gente continua o quê? Retroalimentando os discursos que só fortalecem pedofilia, que só fortalecem criminalidade no país, porque toda vez que a gente se une para falar de um assunto sério, a gente tem um discurso num viés político para arrecadar a população brasileira para ver com outros olhos aquilo ali. Calma, não é isso mesmo não. E aí eu te pergunto, você já se fez essa pergunta? Interessa a quem? A quem interessa falar mal do vídeo que o Felca produziu? A quem interessa falar mal do vídeo, por exemplo, que a Damares produziu? A quem interessa? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque se você está ali diminuindo a importância de um vídeo tão importante como esse, se você está diminuindo a credibilidade de um vídeo tão importante como esse, você está do lado de quem nessa luta? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então, baseado nisso, Vilela, eu percebi, e até fico me perguntando, eu fui olhar até as pessoas que ele nominalmente falou no vídeo, e assim, a maioria tem... Não consegui achar, mas a maioria tinha muito mais viés de esquerda do que de direita, as pessoas que ele denuncia no livro, no vídeo. E mesmo assim virou como se fosse uma isca da esquerda para poder regulamentar a internet. Bom, o que eu falo é o seguinte, eu não me importo qual o nome que você quer dar para esse contexto. Eu posso falar como atuante no meio, eu posso falar como policial. Se a gente não tiver como inibir Big Techs, redes sociais e a internet como um todo, para poder punir os praticantes dessas condutas, a gente nunca vai avançar. Então, se você é de direita, você tem repulsa a falar a palavra, né, o termo regular a internet, então inventa outro nome. A gente trabalha aqui com a pedofilia, a gente trabalha aqui com massacres, a gente trabalha com o que você achar que te cabe. Se você acha que isso vai ser utilizado para poder vedar a sua liberdade de expressão, a gente coloca lá no projeto de lei, vedada a utilização para que... Eu não me importo, sabe, Vilela? O que a gente tem que fazer é isso, eu não me importo, desde que eu consiga, de alguma forma, alcançar os criminosos por trás do anonimato digital, que é o maior problema hoje enfrentado pela investigação no Brasil.